Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Uma pergunta de Deus para você que está aqui nessa manhã. A pergunta de Deus é a seguinte: onde estás? Onde estás? Vamos lá para o texto? Gênesis capítulo 3. Para a gente entender o contexto, veja aí o versículo, vamos ler o versículo 10 também. Diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa pergunta feita por Deus a Adão, ela ecoa na história. E essa pergunta é para mim, para você, nós que estamos aqui. Deus está perguntando: onde você está? Você já está salvo? Você, se você morrer hoje, você vai para a presença de Deus ou vai para o tormento eterno? Onde você está? Você está nas trevas ou está na luz? Onde você está? Você está em Cristo ou você não está em Cristo? Onde você está? Você está dentro da igreja e longe de Deus? Ou você está longe da igreja, mais perto de Deus, por questões de saúde, de problema? O nosso Deus, Ele é um especialista em fazer perguntas. E aí, um filósofo chamado Sócrates inventou um método chamado maiêutica, de fazer perguntas. Ele aprendeu com Deus. Eu não sei se ele acreditava. A expressão maiêutica significa que, através de perguntas, você faz parir ideias. Por isso que o termo é maiêutica, é um termo da obstetrícia. E eu quero dizer para você que o assunto mais importante da sua vida é acerca da sua salvação pessoal. Você está salvo hoje? E aqui, meus amados irmãos, nós, para entendermos o sofrimento humano, nós temos que partir da doutrina bíblica da queda, do pecado original. Nós não podemos entender o homem, nós não podemos entender a história, nós não podemos compreender a salvação de Deus se nós não compreendermos essa doutrina. Muitas pessoas tentam negar a doutrina do pecado original. Se você pegar a primeira carta de João, lá no capítulo 1, ele apresenta pelo menos 3 argumentos lá. Primeira é que você não é pecador. E João diz: se você diz isso, você é mentiroso, porque você é pecador. Segundo, você pode dizer que você pratica atos pecaminosos. Você erra, você peca, mas você não é pecador. E João diz: não é assim. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. O pecado está em mim, na minha natureza. Mas outro equívoco muito grande, hoje é dia de Santa Ceia, é que nós muitas vezes achamos que nós podemos pecar e continuar tendo comunhão com Deus. Você não pode ter comunhão com Deus e viver no pecado, na prática do pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele nos perdoa, nos purifica. E hoje é dia de purificação, hoje é dia de ceia. Mas vamos lá. Vamos pegar a pergunta: onde estás? Essa pergunta foi feita para Adão, depois que ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto proibido. E essa pergunta, ela revela para mim, pelo menos, 3 fatos muito importantes. O primeiro deles, revela
que o homem pecou. E o que significa pecar? Significa morrer. Veja lá, por favor, em Gênesis, capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus plantou o jardim, formou o homem, colocou o homem no jardim e só deu uma ordem para ele. Versículo 16, o que diz aí? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que diz? Provavelmente, certamente. Certamente. Preste atenção. A partir do capítulo 3, quando o homem come do fruto, ele e a sua esposa, ele certamente o quê? Morreu. Morreu. Qual tipo de morte? Primeiro, ele morreu espiritualmente. Ele rompeu a sua comunhão com Deus. Segundo, ele vai morrer fisicamente. Por que você não aceita a morte? Por que eu não aceito a morte? Porque a morte não estava no plano original de Deus. A morte é consequência do pecado. Nós morremos fisicamente. Mas em terceiro lugar, existe a morte eterna. Que se eu e você, nós não formos ressuscitados por Deus nesta vida espiritualmente, se nós não nascermos de novo pelo Espírito Santo, nós não entraremos no reino de Deus. E você estará eternamente o quê? Perdido, morto. Por isso que a Bíblia chama o inferno de segunda morte. Segunda morte. Mas além da morte, veio também aquilo que você sente, que eu sinto, culpa e a certeza de que estamos condenados. Porque o salário do pecado é a morte. Eu queria que você fosse, por favor, lá para Romanos, capítulo 5. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu não tem nada a ver com Adão, nem com Eva. Eu sou filho de José da Silva e de Maria do Carmo. Presta atenção. A raça humana, ela foi, e ela existe a partir do cabeça da raça, que se chama Adão, que a Bíblia chama de o primeiro Adão. Tem um segundo Adão que é Cristo. Mas veja lá em Romanos capítulo 5, o versículo 12. Lê comigo bem forte, para ver se você toma posse, tá? Porque isso aí já é seu mesmo, você nem precisa tomar posse, você já está aqui dentro. Mas veja o que diz o texto aí, o que diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Presta atenção. Por um só homem, por o pecado de um só homem, Adão, veio a morte. E a morte passou para todos. Significa que o pecado, ele é hereditário, o pecado, ele é universal, e o pecado é fatal. Aí você diz, não, mas eu não estava lá, foi Adão. Veja o que diz o texto. A morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Presta atenção. Eu e você, nós estávamos em Adão. Se você observar bem, Adão não nasceu de uma mulher. A mulher nasceu de Adão. Mas depois que Adão e Eva, eles formaram uma família, todos os descendentes de Adão herdaram a sua natureza pecaminosa. Você diz assim, pastor, eu sou evolucionista. Tudo bem, você fica com suas macaquices aí, e cuidado, você não ir para o inferno achando que é macaco, descendente de macaco.
Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E o pecado começa aqui. E com o pecado todo o sofrimento. Todas as angústias. É só você ler depois o capítulo 3. E você vai estudar depois que tudo na história depende disso aqui. Desse pecado. Consequência do pecado. Quem se confessa pecador aqui, levanta a mão. Então já está bom. Está bom, você já reconhece que é pecador. Segunda verdade que essa pergunta de Deus nos revela. Primeiro, é que nós pecamos. E como pecadores, nós morremos espiritualmente, nós morremos fisicamente, nós morremos eternamente. Segunda lição importante que esse texto nos ensina é que eu e você, como homens pecadores, a nossa tendência, a nossa atitude é tentar fugir de Deus e se esconder de Deus. Como é que você observa aí no texto? Veja aí, no versículo 10, vai dizer, tive medo, por isso que me escondi. Tive medo. Irmãos, isso aqui tem uma profundidade muito grande para a gente entender o comportamento humano. Porque antes do pecado, a relação com Deus não era de medo, era de temor, de reverência, de respeito, de admiração, de comunhão. Mas quando o pecado entra, trouxe o medo. E aqui tem uma coisa muito séria do ponto de vista comportamental. As pessoas, nós pecadores, queremos fugir de Deus, queremos nos esconder de Deus. Nós não queremos nos confrontar com Deus. Vou explicar isso para você. João, capítulo 3. João, capítulo 3. No versículo 20. Todos nós, pecadores, praticamos o mal. Praticamos o pecado. E veja o que é que diz o ensino bíblico. João 3, a partir do versículo 20. O que é que diz? Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Porque eu e você, quando pecamos, nós fugimos. Todo crente é sem vergonha. Quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se afastar da igreja. É se afastar da comunhão da igreja. Ele não tem prazer mais na comunhão. Por que você, que não é cristão ainda, você tem medo de se aproximar de Deus? Está aí o texto respondendo, por causa das nossas obras. Porque quando eu chego diante da luz, porque Deus é luz, e não há nele sombra nenhuma, a luz revela aquilo que eu sou. Lembra de Isaías, quando entrou no templo? Santo, santo, santo. Daqui a pouco ele cai em si e diz, ai de mim que sou pecador. Ai de mim. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que todas as vezes que eu me aproximo de Deus, as minhas obras, as minhas atitudes, as minhas intenções são arguídas. A luz revela aquilo que nós somos. Vocês estão entendendo ou não? Então vou explicar de novo. Vamos para 1 João. João.
Eu queria que você entendesse isso. A partir do versículo 5, ele diz assim, ora, a mensagem, 1 João 1, 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele o quê? Treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora veja que coisa boa. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. Então, se você está longe de Deus, hoje é dia de você voltar para casa. Se você está em pecado, é dia de confessar o pecado, abandonar, tomar a Santa Ceia e dizer agora, vou recomeçar. Tá certo? Quero voltar ao início de tudo. Presta atenção que quando a gente participa da Santa Ceia, nós estamos recomeçando. Nós estamos retomando. E Jesus, que lhe perdoou, que lhe redimiu, está aqui nesta manhã para lhe purificar, para limpar, para santificar você. Para que você possa ter alegria na sua salvação, alegria de comunhão com os irmãos, de servir a Deus, tudo com alegria. Vamos lá. Está chato o sermão? Posso continuar? Terceiro ponto. Qual é o primeiro? Onde estás? Revela que o homem pecou. Ele não está mais na presença de Deus. Segundo, revela que o homem foge de Deus e tenta se esconder dele. Recadinho para crente aqui. Lembra de Jonas? Não adianta fugir. Deus manda tempestade. Deus manda peixe grande para lhe engolir. Você se apruma, cara. Mas ele vai mandar também a baleia vomitar você. E diz assim que ele vai dar para você uma segunda oportunidade. Ninguém pode fugir de Deus. Terceira lição importante que essa pergunta de Deus nos ensina. Essa pergunta revela o amor de Deus pelo pecador. Diz amém aí. Amém. Deus é luz, mas Deus também é amor. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando você crê em Jesus, as 3 mortes são anuladas. Primeiro, você nasce espiritualmente. Você agora é uma nova criatura. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecado. Você não é um morto espiritualmente. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é um regenerado. Você faz parte da família de Deus. A morte física também já foi resolvida. Porque crente não morre. Crente muda de andar. Por isso que a Bíblia fala, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A única coisa que a morte pode fazer contra mim, contra você, é tirar daqui e botar na presença de Deus. Você tomba aqui e cai na presença de Deus. E é assim, ó. E se Jesus voltar hoje, nós que estamos vivos seremos transformados, adaptados para viver no céu, na presença do Pai. A morte eterna também está resolvida, está tudo resolvido. Por isso que se por um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, por um ato de obediência de Jesus Cristo, segundo Adão, nós temos vida, e vida em abundância. Veja em Gênesis 3,15, que Deus foi o primeiro que pregou o Evangelho. Gênesis 3,15, isso é chamado de proto-evangelho. Diz assim, porém, isso ele está dizendo para o Satanás, tá? Porém, inimizade entre ti e a mulher.
entre a tua descendência, descendência de Satanás, e o seu descendente, o seu, artigo definido, o descendente da mulher, que é Jesus. Porque Jesus, ele foi nascido de mulher. Foi um descendente da mulher, que fez o quê? Diz aí o texto, este, Satanás, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Como é que se mata a serpente? Pela cabeça. Pela cabeça. Quando Cristo, ele morreu e ressuscitou, ele esmagou o quê? A cabeça da serpente. Amém? Amém. Então você está salvo. Se você crê em Cristo, você vive espiritualmente, você vive agora fisicamente, eternamente, e você vai ter um corpo muito melhor do que esse aí que eu estou vendo. Corpo perfeito. Corpo perfeito. E você terá o quê? A vida eterna. Eternamente na presença de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Você não pode querer a salvação e você não pode ser salvo se você não estiver convencido de que você é pecador, que você está perdido. E se você morrer em seus pecados, você morrerá eternamente. Você vai ressuscitar com um corpo indestrutível e você vai passar o sofrimento eterno, longe de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você que está aqui hoje e que não tem certeza de salvação, você quer crer em Jesus? Você diz, pastor, eu quero crer, mas não consigo crer. Não tem problema, é o Espírito Santo que vai botar fé em você. Ele vai convencer você. E Ele é soberano para fazer isso. Aliás, é só Ele que faz. Nenhum pastor, nenhum pregador, ninguém. A fé é nascer de novo. Amém?